Boa noite a todos, sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração e de estudo. Aqui nós temos na primeira tela as atividades semanais do centro, onde todos estão convidados, livre a entrada, a participação de qualquer um, tá? Então nós temos aqui também a atividade do polo que nós temos no Jardim Florianópolis, que é a palestra pública aos domingos, às 8 horas. Aqui na Morada do Ouro, as nossas palestras públicas que acontecem na sexta-feira, às 20 horas. E temos também estudos na terça-feira, às 19h30. Temos estudos tanto para os iniciantes na doutrina espírita, como também para estudos mais aprofundados. E online na quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 14 horas, tá? Então quem quiser assistir também a palestra na quarta-feira virtual, tem essa possibilidade. Temos também as redes sociais, que é o Instagram e o Facebook. Então eu convido todos desde já que vão lá, curtam a página, sigam a gente. Então vamos lá, dar início. A lição número 13, denominada Estações Necessárias, do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A parte de Atos, capítulo 13, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E aí o Espírito Emmanuel nos esclarece aí, nos traz mais informações a respeito dessa parte de Atos. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados, junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das atividades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto a enorme percentagem dos espíritas se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará no santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificará a estação em que se encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar o seguinte. Então Emmanuel nos esclarece aí, né, que não é de uma hora para outra, não é com um salto que a gente vai se elevando. A gente vai passando por algumas estações e há essa necessidade da gente olhar para o nosso interior, para a gente verificar em qual dessas estações estamos, o que podemos já oferecer para o próximo, para o planeta, né, para a sociedade, e o que podemos então oferecer para nós mesmos. Então vamos pensar a respeito dessas palavras do Emmanuel, né, que nos esclarece a necessidade da gente ir passo a passo
atrás da nossa evolução. Vamos então orar, agradecendo a espiritualidade de luz aqui presente, que sempre com muito esforço, muito carinho, muita amorosidade nos acompanha diariamente, não só como estamos aqui presentes no centro, em especial aqui também, um ambiente onde nós costumamos apaziguar os nossos corações, nossas mentes, mas também no dia a dia, no trânsito, na escola, na família. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, nosso muito obrigada, por trazer atos como exemplo. Que a espiritualidade de luz aqui presente possa acompanhar nossa palestrante e que ela possa nos trazer muita amorosidade, muito ensinamento e que nossos corações possam estar abertos e nossas mentes também para receber tais ensinamentos. Que assim seja. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, é um prazer recebê-los, e todos nós que estamos aqui já há algumas semanas, também uma alegria muito grande estarmos juntos. Nós continuamos com o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é coletânea de preces espíritas, mas diferente do que tem ocorrido nas últimas semanas, que a gente tem falado das preces por aquele mesmo que ora, ou seja, preces para conosco, hoje a gente vai iniciar o item 3, que vai tratar das preces por outras pessoas, por aqueles que nos procuram, e o capítulo, o item se intitula Por Alguém que Esteja em Aflição. Então conhecemos muitas pessoas que estão em aflição, essa demanda chega constantemente para nós, Ore por mim, ore pela minha casa, ore pela minha família, me ajude, estou numa situação difícil. Então, uma temática muito, muito comum, muito presente no nosso dia a dia. Precisamos estar despertos para essa questão. E aí, para quem tiver o interesse da leitura, o capítulo está nas páginas 471 a 472 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena a leitura, vale muito a pena a reflexão também. E aí, para tratarmos desse tema, Allan Kardec inicia da seguinte forma: se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, que a sua aflição, que a sua dificuldade, que o seu problema prossiga, ela não será abreviada ao nosso pedido. Então podemos pedir com o intuito de ajudar, de facilitar, mas se for do interesse da necessidade daquele que a sofre, podemos ter frustradas as nossas expectativas, Mas o Evangelho nos reconforta, nos dá um certo conforto e diz o seguinte: mas fora ato de impiedade, desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. E impiedade é um termo que não está na proposta de Deus, Em nenhum momento Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, usou dessa proposta para conosco, que esse seria o caminho. Sejamos indiferentes, deixe as dores dos outros com eles, não desenvolvamos a empatia em nós para com aqueles que sofrem. Jesus jamais disse isso, jamais essa é a proposta de Deus. E aí segue o Evangelho. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor. Então pode ser que tenhamos a nossa intenção, de cessar, de abreviar o sofrimento de alguém, a dor de alguém, frustrada, mas em contrapartida, o nosso apelo, a nossa rogativa, pode suavizar, pode abrandar essa dor. Então, de alguma forma, a gente pode ajudar, E é essa a ideia que devemos alimentar, que devemos sustentar quando esse pedido chega para nós. Segue o Evangelho. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação, ou seja, submissão à vontade de Deus, uma vontade superior, que na maioria das vezes a gente não entende, consideramos até injustiça, por que sofre tanto, ou por que a natureza desse sofrimento. Essa pessoa
tão boa, porque sofre nesse tanto, né? nessa intensidade. E também é indispensável que todos tenham coragem para o enfrentamento. Coragem é um remédio para todos os males, né? Não podemos alimentar outro sentimento, acordarmos pela manhã e alimentarmos o sentimento de desânimo, né? Coragem é indispensável, viver precisa coragem, né? Sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçar. Então compete a nós, quando esse pedido nos chega, né, orarmos por alguém que esteja em aflição, orientarmos todos os nossos esforços no sentido de que venha o auxílio dos bons espíritos, que sejam levantados a sua moral através de conselhos e encorajamentos, e também possamos assistir essas pessoas materialmente, né? Às vezes a aflição é essencialmente material, então nós podemos ajudar essas pessoas também de alguma matéria, né? Que alivie uma fome, que alivie uma dor, que alivie o frio, podemos ajudá-lo dessa forma também. E por fim, a prece, que pode ter um efeito direto através do que o Evangelho nos ensina, de uma corrente fluídica, né? Tudo que pensamos, tudo que falamos, tudo que sentimos se propaga, né? Movimenta, é uma força que chega em algum lugar. E a prece é assim, né? Toda rogativa nossa, todo pedido nosso, movido por uma vontade, ela vai chegar em direção a alguém ou em direção a muitas outras pessoas. Mas quando temos alguém em aflição, tanto nós que podemos orar, devemos orar e ajudar essas pessoas, e as pessoas que sofrem devem compreender as causas das aflições, né? O Evangelho nos recomenda a sua leitura do capítulo 5, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, cujo tema é Causas atuais das aflições. Nesse capítulo do Evangelho, nós vamos compreender que a lei humana, a lei dos homens, ela atinge certas faltas e as pune. Pode, então, o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez. Cometi um crime, cometi alguma ilegalidade, eu vou ter que responder perante a lei dos homens. Mas a lei humana, ela não atinge, nem pode atingir todas as faltas. E nós cometemos muitas faltas, né? Perante os olhos de Deus, diariamente, normalmente, cometemos muitas faltas. Uma coisa bem simples, bem elementar, que fazemos rapidinho, um piscar de olhos, basta que chegue uma proposta, a maledicência. E ninguém responde pela maledicência, né? Ninguém é preso, ninguém é encarcerado, ninguém responde a lei por maledicência. E é uma coisa que variavelmente está em nossas vidas, né? Facilmente. Não responderemos por essa questão, né? Será que a gente não prejudica alguém sendo maledicente? E é isso que o Evangelho nos ensina. A lei humana incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Então, exemplo simples, como a maledicência que citei, nós nunca vamos responder como respondemos por outras questões, né? Mas maledicência também não é a proposta do cristão. Maledicência também não é um exemplo deixado por Jesus Cristo enquanto aqui esteve, né? Então, são ações, são práticas que nós teremos que responder por todas elas. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Esse é o nosso destino, né? Essa é a fatalidade da nossa vida, o progresso é de Deus. Nós estamos aqui para progredirmos, para alcançarmos um dia a perfeição, até que a gente chegue. Renata acabou de ler, são várias as estações necessárias, né? Ninguém vai dormir falho, né? Criminoso, coração duro e acordar santo. Ninguém vai dormir corrupto e acordar sábio. Ninguém vai dormir injusto e acordar anjo, né? São estações necessárias, são várias etapas. E aí, conseguir fazer isso sempre no caminho reto é bastante complicado para nós, dado o nosso livro evolutivo. Então, mas a nossa destinação é o progresso. Então, para alcançar o progresso, nós teremos que responder todo o desvio que cometemos até chegarmos a esse caminho reto.
Então diz o Evangelho, não há falta alguma, por mais leve que seja, nenhuma infração da sua lei, que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos deploráveis. Então, uma falha mínima, uma falha muito grave, nós vamos responder, né? Porque como Deus não erra, nós somos o seu maior projeto, então nós também vamos chegar a um ponto que não vamos mais errar, né? Mas isso é construído gradativamente, paulatinamente. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. E aí de repente a gente lê, nossa, Deus é duro, né? Pune. Mas a gente tem que fazer uma leitura de uma forma mais lúcida, mais cuidadosa, entendendo que Deus nos ama infinitamente. Então essa palavra pune, na realidade, é oportunizar o aprendizado, né? Ajudar-nos a discernirmos o bem do mal e sentirmos o desejo sincero de melhora, né? Percebermos que nós temos condições de sermos melhores. Essa é a ideia da palavra punição aqui. Não castiga gratuitamente, né? Você está condenado. Não tem a menor chance de mudança. Você nasceu para dar errado. Essa não é a ideia de Deus, essa não é a proposta de Deus, né? Então toda punição, leia-se, oportunidade de aprender, oportunidade de refletir no meu erro e conseguir discernir e perceber que eu sou filha de Deus fadada à perfeição. Essa é a ideia, né? Não um Deus implacável, né? Você errou comigo sem chance de se transformar. Não, pelo contrário. Você errou, mas você é capaz de ser outra pessoa, outra possibilidade. E aí os sofrimentos que decorrem do pecado são uma advertência de que procedeu mal, é sempre uma alerta para todos nós, nos dão experiência e fazem sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, para de futuro evitar o que lhe originou como uma fonte de amargura. Então ninguém gosta de sofrer, é muito difícil sofrer, né? O sofrimento dói, né? Ninguém gosta de sofrer. Então essa oportunidade de passar por uma dificuldade nos convida a pensarmos, gente, será que eu posso fazer uma rota diferente, um caminho diferente? Porque se eu continuar no equívoco e não acontecer nada que me convide a essa reflexão, eu sempre vou entender que está tudo bem, né? E eu não vou mudar nunca, vou insistir naquele caminho equivocado. Sem o sofrimento, o motivo não teria para que se emendasse. O homem seria confiante na impunidade, retardaria seu avanço e, consequentemente, a sua felicidade futura, que é a destinação de todos nós. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde. Quantas pessoas nós conhecemos, né, que no fim da vida, depois de um sofrimento muito longo, às vezes é a aflição pelo que ele passa, uma doença terminal, incurável, né, que fica ali longos anos no leito, no sofrimento, e aí ele percebe, nossa, agora que eu despertei, né, para as verdades maiores. Então, assim, a ideia da vida já desperdiçada e privada, quando as forças já estão gastas e sem remédio o mal. E aí o pensamento que vem, normalmente a gente escuta, a gente percebe, eu mesmo já dissemos isso, se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. Então a gente esquece, né? Ou muitos de nós desconhecemos, que sempre haverá uma outra chance. E às vezes a aflição que eu passo hoje, que eu não consigo entender, é a chance que eu idealizei outrora, né? Se eu tivesse a chance de recomeçar, talvez a aflição que eu passo agora é essa chance que eu idealizei, que eu desejei, né? Para fazer. No entanto, já não há mais tempo, como aquele obreiro preguiçoso que viu a vida passar e nada fez, que perdeu a oportunidade do trabalho, que diz, perdi meu dia. Também o homem, né, que se equivocou e não refez o caminho, pode dizer, pensar, perdi a minha vida. Mas, como o sol nasce todos os dias para o obreiro ocioso, convidando ele para o trabalho,
Deus também oportuniza uma nova existência, né, que o Evangelho chama aqui após a noite do túmulo, e que lá fica o corpo morto, porque é o corpo que morre. O Espírito tem outra oportunidade. Vá, meu filho, reencarne e refaça o caminho, né? Refaça o caminho. E aí brilhará o sol de uma nova vida, em que será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Isso daqui reforça o que foi dito na lâmina anterior, né? Cada dificuldade nossa está ligada, a punição está relacionada a uma ação infeliz nossa. Ele diz aqui, aproveitar a experiência do passado, as experiências infelizes de uma outra oportunidade que tivemos, com as resoluções para o futuro. E aí, sabendo que nós temos uma causa, né, dessas aflições da vida atual, nós podemos perguntar, podemos pôr termo às provas do próximo? Aquele que chega com um pedido de oração, olha por mim porque eu estou com dificuldade, um familiar que assistimos, que esteja por uma dificuldade, nós possamos diminuir esse sofrimento, nós possamos colocar fim nesse sofrimento. E aí, recomendo essa leitura do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no seu item 27, na qual nós buscamos a seguinte resposta, a seguinte pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga seu curso? Como nós sabemos que as aflições são necessárias, as provas são necessárias, né? O sofrimento não é gratuito, a experiência dolorosa não é perseguição de Deus, né? Não é equívoco de Deus, tem uma razão de ser, é justificado. A gente ignora a dor do outro, desassiste esse outro que sofre, não, porque você sofre porque você tem uma dívida com Deus, está um resgate, eu não vou intervir nisso, não posso fazer nada por você. Isso que quer saber essa questão, né? E quem vai nos orientar é o Espírito Bernardino, Espírito Protetor, uma mensagem ditada no ano de 1863 na cidade de Porto. E a mensagem diz o seguinte: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes de pagar. Então não está nada errado, né? Tudo que estamos vivenciando aqui está relacionado com as nossas existências anteriores. Tudo que sucede a nós é consequência das nossas existências anteriores. Segue a mensagem. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, porque são reflexões equivocadas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensamos muitos de nós que, estando-se na terra para expiar os nossos pecados, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros pensam até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar essas aflições do próximo, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Então, eu não ajudo e ainda potencializo, né? Não, ele tem que sofrer, ele tem que expiar o pecado, né? Ou me dê outra oportunidade. Então, eu vou dificultar mais ainda o processo. E aí, diz Bernardino, grande erro, pensamento equivocado. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso, nós sabemos, nós temos a compreensão de Deus, nós conseguimos visualizar e compreender o recorte da existência de uma pessoa. Mas o que é uma pessoa? Quem consegue definir uma pessoa em toda a sua complexidade? Né? Quem é Maria? Quem é João? Quem é José? Quem é Luiz? Eu consigo definir um ser humano num recorte de uma única existência? Ninguém consegue fazer isso, né? E como eu me sinto à vontade de opinar? Não, você vai sofrer esse tanto, porque sua dívida com Deus equivale a essa quota de dor e sofrimento. Não temos, né? Nenhum de nós temos condições de fazer uma análise aproximada disso, né? Então diz Bernardino: sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai Celestial misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Se for toda a vontade de
Deus, né, que é o verdadeiro juiz de tudo isso e conhecedor do início, do meio e do fim, se ele entender que convém abreviar essa aflição, abreviar esse sofrimento, assim ele vai fazer, né? Mas nenhum de nós temos condições de fazermos esse tipo de análise. Segue Bernardino com os questionamentos. Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abriga? Então, muitos de nós pensamos assim, né? Se eu posso dificultar, por que eu vou facilitar? Muitos de nós educamos os nossos filhos assim, se eu posso dificultar, por que eu vou facilitar? Para mim nada foi fácil, por que eu vou facilitar para ele? Inúmeras vezes ouvimos isso, né? Se for muito fácil, não dá valor, se for muito fácil, não valoriza. Qual é a nossa compreensão de facilitar? É mastigar e dar mastigado, entregar de bandeja? Ou facilitar é facilitar o processo de aprendizado, né? Dar ferramentas para essa criança pensar e construir um conceito, construir uma ideia, conseguir discernir o bem do mal. Dou ferramentas para ele pensar, porque sei que meu filho, sei que meu neto é um filho de Deus, dotado de razão, dotado de inteligência. Isso é facilitar um processo. Processo significa que vai começar e vai ser construído ao longo do tempo, né? Não é uma ação pontual, definida, nada no momento. Aos 5 anos ele vai aprender a ser tudo. Não, ele vai morrer aprendendo, né? Mas eu tenho que facilitar com as ferramentas que eu posso dar para ele. Isso é facilitar o processo, né? Realmente eu vou dificultar qualquer existência se eu não proporcionar o raciocínio, a reflexão. Segue Bernardino. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então nós seremos sempre instrumento de alívio. Deus conta com a nossa colaboração para aliviar o sofrimento do outro. Não cabe julgamento, não cabe apontamento. Não, eu posso até ajudar e estender a mão, mas por bonzinho. Aquele que fez a mãe sofrer igual condenado, eu não ajudo. Porque eu acompanhei o sofrimento da mãe e ele não merece. Então não é essa postura que nos cabe, né? Estamos aqui sendo usados como bálsamos para o alívio do sofrimento alheio, sem julgamentos. O grande juiz é Deus. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Porque são esses recursos que nós precisamos diante de qualquer tipo de aflição. Sem energia, sem paciência e resignação, a gente avança muito pouco, né? Então, da mesma forma que nós precisamos, aqueles aflitos que nos procuram também. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, que possamos fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, né? Finaliza a mensagem. Ajudai-vos, pois, mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. É óbvio, Deus não convoca carrasco, né? Eu não preciso de monitores da violência para ajudar a contribuir com a educação da humanidade, né? Para resgatar o que está perdido. Tanto é que Jesus veio e fez como? Não tem nenhuma postura de Jesus que denote um carrasco, né? Que denote alguém com violência para resgatar qualquer alma, né? Que Deus colocou nesse mundo. Então aqui, nunca vos considereis instrumento de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita. Porque o espírita, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus, né? Se Deus é bom, quem sou eu para ter outra proposta para com o outro? Posso não concordar com o ato praticado, posso não querer fazer parte daquilo, mas preciso ser boa,
Deve o espírita estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Então precisamos saber se a justiça será feita ou não, né? Se tem que pagar ou se não tem que pagar. Não é essa análise que temos que fazer, né? O que devemos doar, amor e devotamento. Essa é a nossa tarefa, né? Se está errado, se está certo, quem sofreu, quem não sofreu, não compete a cada um de nós. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação. Certo, porém, que só Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Segue ele em seus questionamentos. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Percebemos muito desse comportamento em nós diante de um criminoso, né? O criminoso chega num determinado ambiente, o tratamento é diferente, né? Porque sabemos que se trata de um criminoso. O criminoso não merece nenhum atendimento bom, né? Não merece ser olhado, visto, enxergado. Essa é a nossa prática, né? Então, é quando ele fala aqui, revirar a arma dentro da ferida. Eu estou fazendo isso aqui, né? Será que eu preciso potencializar todas as dificuldades que ele já traz com ele? Né? Eu preciso virar as costas para a aflição do outro, porque aquele outro, durante o tempo que viveu, o tempo que está aqui, não colabora com a paz do lar, né? Não usa do amor, da paciência para o outro, ele só sabe usar da violência, e eu tenho que devolver isso na mesma medida, né? Ou na indiferença, ser indiferente a essa criatura. Segue Bernardino. Considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar a dor do outro. Resumindo, todos nós estamos na terra para expiar. Não tem santo, anjos e sábios aqui, né? Se estamos aqui é porque precisamos estar na expiação dos nossos pecados. Mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, a mim não compete o julgamento, né? Compete a mim, no mínimo, amar e ajudar. E aí, quando nos propomos a orar por alguém, nós precisamos compreender da eficácia da prece, né? Será que a prece que fazemos funciona de fato? É uma ajuda suficiente? Às vezes dissemos assim, eu queria ajudar tanto, mas eu só consigo rezar. Nós colocamos a palavra só na frente. Será que é só rezar, só fazer a prece? Será que não estamos minimizando o valor de uma oração? Né? Ou então pensamos assim, eu preciso ir na casa do fulano para orar por ele. Eu preciso ir ao centro espírita para orar por mim, pela minha família, pela humanidade. Eu preciso estar em algum lugar para orar. Né? Então a gente vai minimizando o valor da prece. E a gente pode estar em qualquer tempo, em qualquer lugar. Né? Ela vai chegar. Nos ensina o Evangelho no capítulo 27, pedi e obtereis. Está em Marcos, no capítulo 11, versículo 24, a passagem que Jesus diz: seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então nós temos que fazer esse pedido, essa rogativa, acreditando que ela será de fato eficaz, né? Que trará resultado. E que prece não é só a prece, é a prece, é a melhor intervenção que nós podemos fazer para qualquer um de nós mesmos ou outra pessoa, né? Ela não precisa nem saber, ela não precisa nem aceitar, ela não precisa nem acreditar. É a maior prova de amor que a gente pode dar, né? Oremos por aquele que nem aceita a minha prece, nem faz questão, porque ele não precisa saber disso. Mas o meu amor, o sentimento, a energia colocada, o alcance. Nos ensina o Evangelho. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é inútil se tornar escuras.
porque a gente não esconde nada de Deus, né? Deus conhece todas as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas aflições. Então, pensando friamente e equivocadamente, a gente pode pensar assim, para que eu vou falar, né? Que Maria está passando por um determinado problema. Deus sabe, né? E poderemos continuar esse pensamento equivocado, pensando assim, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, portanto, imutáveis e atemporais, né? As leis de Deus não mudam, né? E funcionam, são vigentes o tempo todo. Não podem as nossas súplicas mudar o decreto de Deus. Então, para que eu vou orar? Para que vou perder meu tempo, né? Fulano pecou, fulano equivocou, vai ter que pagar. Para que eu vou interferir nessa confusão? Não vou perder meu tempo. Deus conhece ele melhor que eu, sabe da necessidade dele. Não vou colaborar com nada, né? Podemos pensar assim. Nos ensina o Evangelho. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis, que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um. Mas aí a crer-se que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, vai grande distância. Então, se a gente não consegue interferir em processo algum no universo, por que Deus nos dotou de razão? Por que Deus nos dotou de inteligência? Por que Deus nos dotou de vontade, de capacidade intelectual? Para quê? Para ficar em desuso? Para ficar ocioso? Se já está tudo definido, se ele já tem um plano traçado para cada um de nós, para que eu venho com tudo isso? Para que eu aprendo tanto? Para que eu passo por tanta dificuldade se eu não posso interferir nada disso, mudar nada disso? Né? Então segue o Evangelho. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Então, seríamos passivos, aceitaríamos tudo, e da forma que chegamos, iríamos voltar, né? Sem mudança, sem transformação nenhuma. E aí, segue o Evangelho. Deus não lhe otorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. Não lhes deu a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então, em momento algum, nós devemos pensar que somos espectadores das nossas vidas, né? Nós somos os atores principais. Nós podemos e devemos, né, interferir nesse processo. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso escolher. Como eu vou medir? Qual vai ser o termômetro da minha transformação? Já que eu acredito em reencarnação. Graciane, vai e volta de novo. Você fez errado toda vez. Vai. Como que eu vou saber se eu melhorei ou não? Né? Eu preciso ter uma iniciativa, eu preciso fazer escolhas. Né? Então, embora existem as leis imutáveis, atemporais, não vai mudar nada, né? Eu posso mudar os meios de me melhorar com a mesma finalidade de chegar à perfeição, né? Deus me joga aí num campo, olha, você vai precisar vivenciar essas coisinhas aqui, mas aí ele vê o meu esforço. Nossa, ela está se esforçando, vou suavizar aqui, vou apertar mais ali, como a gente faz com o filho mesmo, né? Diante de algum problema, aperta aqui, solta ali, mas tentando que ele chegue no fim, de alcançar ser um homem de bem, né? Ser a melhor versão dele. Essa é a finalidade de um pai e de uma mãe da terra. Então, qual é a finalidade de Deus também? Né? Facilitar. Os meios podem ser mudados, mas para chegar no mesmo fim, a perfeição do fim. Sendo livre o homem de agir num sentido ou no outro, então, portanto, sempre vamos ter o poder da escolha. Seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então, devidos à sua iniciativa, olhe lá, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais. Então, podemos mudar, né? A proposta inicial é que passássemos por tal dificuldade, mas ela caminhou de um jeito que não precisa ser do jeito que foi planejado, né? Pode ser mais suave, pode demorar menos tempo, pode aparecer uma outra proposta, porque ela já consegue
né, caminhar melhor. É essa a ideia, sem perder a finalidade da recuperação, né, do ser humano. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das suas leis que regem o mundo, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. E aí, entendendo que a prece é eficaz, que podemos sim, devemos ajudá-la, né? É a principal demonstração de amor e força que podemos dar para aquele que está aflito, nós precisamos entender a ação da prece. E aí o Evangelho nos recomenda a leitura do capítulo 27, no seu item 10, que trata da ação da prece e transmissão do pensamento. Como que essa prece chega, né? Estou com um filho morando fora, estou com uma mãe morando fora do país, estou com um amigo, com um familiar hospitalizado, não posso entrar. Como que essa prece chega? Como que eu posso entregar? Não vai ser no envelope, não vai ser numa caixa, né? Não vou poder entregar pelo correio. Como que chega até essa pessoa? Porque eu quero que chegue até ela. E aí o Evangelho nos ensina, através da doutrina espírita, nós conseguimos compreender a ação da prece, né? E para entender como ela chega, nós precisamos compreender o modo de transmissão do pensamento, né? O nosso pensamento é força. Força, ela se movimenta, né? Ela se desloca. Então, tudo que eu penso se propaga em algum lugar e atinge em alguma direção. Esse é o movimento que a prece faz, né? Porque quando eu me concentro para orar por alguém, primeiro vem a vontade, né? Eu quero orar pelo meu filho. A minha vontade está no meu filho, né? Onde que está meu filho? Está perto de mim? Está longe de mim? É um filho desencarnado? Será que essa minha prece chega ao meu filho que já desencarnou? É isso que a doutrina espírita nos ensina, que vai chegar, né? Inevitavelmente vai chegar. E o Evangelho nos ensina a compreender esse mecanismo para a gente não fazer questão de estar com a pessoa, de estar na casa da pessoa, de estar pegando na pessoa, né? O nosso pensamento é força, o meu sentimento é força, vai como a minha voz, né? O meu verbo é força. Eu posso usar o meu verbo para abençoar alguém e posso usar o meu verbo para ferir, para machucar, né? Então tem uma força, se propaga, vai, é entregue. E a prece da mesma forma. Então nos ensina o Evangelho. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço de todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo dentro da atmosfera. Então estamos todos nós, né? Espírito, matéria, mergulhados nesse meio que recebe esse nome novo para muitos de nós, fluido universal, mas um elemento muito sutil, por isso não perceptível aos nossos olhos, em que tudo se propaga. Da mesma forma que o som se propaga no ar, tudo se propaga nesse fluido universal onde todos nós estamos mergulhados, né? E onde conseguimos agir. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento. É através desse fluido que o nosso pensamento propaga. Como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, se ligarmos um carro de som aqui na frente, todos nós vamos escutar. Mas será que na minha casa, lá do outro lado da cidade, esse som vai chegar? Não. Mas na hora que eu orar aqui, será que a minha prece vai chegar lá na minha casa, do outro lado da cidade? Vai. Porque a minha vontade é um impulso, o meu pensamento leva, faço oração para a minha família que está do outro lado da cidade. Porque nos ensina o Evangelho que o fluido universal se estende ao infinito. Então, diferente do som, que vai ficar aqui nessa quadra, a minha prece vai chegar onde eu quiser. Vai chegar na minha avó que desencarnou há 20 anos? Vai. Sem limite. Ilimitadamente. Porque essa é a minha vontade, é o meu querer, o meu pensar,
o meu verbalizar. Chega aonde eu quiser. Dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, seja na terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitido de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Então, o nosso pensamento vai longe, muito longe, alcança os 4 cantos, né, do universo. Qualifiquemos o nosso pensamento. O que nós estamos pensando? Desânimo, tristeza, tragédia, inveja, ciúme, orgulho, vingança? Estou jogando. Está no fluido. Estou jogando correntes com esse pensamento. Eu quero, eu anseio, o meu desejo é a paz no mundo. Procuro qualificar o meu pensamento. Que bom que amanheceu, que bom que o dia começou, que bom que eu vou trabalhar, que bom que meu filho está bem, que bom que minha mãe está bem, que bom que a gente venceu um monte de problemas na semana passada, estamos prontos para os problemas que virão na semana seguinte. Esse tipo de movimento para melhorar a nossa ambiência, para melhorar essa atmosfera tão penosa que estamos mergulhados, porque estamos alimentando, acordamos corrupção, acordamos com palavrão, acordamos com maledicência, acordamos com ciúme, o filho é meu, a casa é minha, o carro é meu. Olha o pensamento que nós estamos emitindo para o universo, para o cosmos, né? Uma vez que estamos aprendendo aqui, que vai, propaga indefinidamente. Posso contribuir com a paz que eu quero ter no mundo? Posso, cuidando do que eu penso. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmite suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Nós trocamos também os nossos pensamentos, as nossas ideias entre nós, mesmo encarnados, né? Tudo como veículo do nosso pensamento. Entendendo o mecanismo, podemos concluir que essa explicação não tem por finalidade materializar a prece, mas torná-la inteligível aos efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Né? Então, quando formos orar com alguém, lembremos do valor da prece e de como ela vai chegar. Não preciso estar com a pessoa, não preciso ter falado com a pessoa hoje. Né? Basta o desejo, a vontade e a entrega do pensamento em favor dessa pessoa. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, que é o juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, por mais que peçamos, pedimos as nossas intervenções, Deus, né, é o juiz. Ele é o conhecedor de tudo. Nós não podemos tirar nenhuma conclusão precipitada de um recorte da vida de uma pessoa. Né? Deus que compreende o início, o fim e o meio, Ele sabe, né, da necessidade do nosso pedido ser atendido ou não. De qualquer forma, compete-nos amar e doarmos o melhor de nós para os aflitos que chegam até nós. Como proposta de prece, o Evangelho nos traz esse modelo, né, que é para nortear o nosso pedido em favor daqueles que estão aflitos, e aí nós destacamos para orientar a nossa prece de encerramento também, o que está em vermelho. Então, a rogativa é para suavizar o amargor, né? Para que Deus suavize esse sofrimento, para que os bons espíritos assistam a todos nas suas aflições, que possam, aqueles que sofrem, compreender que são necessárias as dores para o seu progresso, que possam desenvolver a confiança em Deus e no futuro, que tenham forças para não sucumbir ao desespero e que todo o nosso sentimento, pensamento, seja encaminhado a cada um daquele que sofre, para que eles possam se manter corajosos diante da dificuldade. E fazendo essa palestra para essa noite, para a nossa reflexão dessa noite,
Basta ter olhos de ouvir e ouvidos para ouvir e olhos para enxergar, né? Esses últimos meses, nós temos acompanhado o sofrimento de uma amiga muito grande, né? O sofrimento que ela vem passando com um filho já adulto, ela já idosa, e de um ano para cá, ela tem sofrido várias quedas. E no último sábado, ela me disse assim: eu já percebi que quando a nossa conversa é muito acalorada, né, muito exacerbada, os sentimentos aflorados, quando termina essa conversa infeliz, eu fico mal, desequilíbrio e caio. E nas duas últimas quedas que ela teve, ela fraturou o braço. E na terceira queda, ela bateu a cabeça. E como a gente tem acompanhado toda essa aflição dela, de forma muito próxima, é um dos nomes que estão nas nossas orações, né? Porque acompanhamos todo o contexto. Então, ora por ela, ora pelo filho, ora pela família, ora para todos os envolvidos. E na noite de ontem, quando eu terminava a palestra que nós estamos tendo agora, eu recebi uma ligação de uma outra amiga dizendo que ela tinha sido atropelada. Teve uma fratura exposta, encontra-se internada porque precisou passar por um procedimento cirúrgico. Eu estou falando de uma senhora idosa. E aí eu pensei, parece que ficou pior, né? Porque ela caiu e nós estamos orando para ela não sofrer. Estamos orando para que isso não aconteça de novo. Estamos orando para ela se equilibrar, para ter paz no lar. Ontem foi atropelada. Se não tivéssemos a leitura que fizemos hoje, né, o entendimento que conseguimos construir até hoje com os princípios espíritas, íamos falar: Deus não está ouvindo a minha prece. Ou eu estou orando errado, ou Deus não está ouvindo, né? Algum problema está acontecendo, porque ficou pior, né? E a amiga que me ligou estava extremamente nervosa, muito nervosa. E eu só consegui dizer assim: a colega que se acidentou é extremamente alegre e otimista, apesar de todo o contexto em que vive, né? Um contexto difícil, que só o amor de mãe não desiste, somente o amor de mãe não desiste. Qualquer outra pessoa já teria desistido. Então vamos irradiar esse pensamento para ela: alegria, otimismo e fé. Desliguei o telefone com essa amiga e mandei mensagem para a acidentada, né? Perguntei: como que você está? Pode falar? E ela me disse assim: sofri um acidente. Escrevi: fique tranquila, tenho certeza que Deus está com você, que Jesus está com você, e tudo é para a nossa cura. Tudo é para a nossa cura. Confiemos, vamos orar. Amado Pai Celestial, somos imensamente gratos pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Seu nome, para ouvirmos do Evangelho de Jesus, sentirmos a Sua presença neste ambiente que nos acolhe, que cura as nossas dores, que nos ampara nas nossas aflições, que nos assiste enquanto aqui estamos. Agradecemos o Evangelho, que é o remédio, que é a resposta, que é a porta, Senhor, para uma vida nova. Agradecemos a presença de cada pessoa, de cada figura nesta sala, nos dois planos da vida. Aqueles que chegaram apenas para agradecer, aqueles que chegaram apenas para orar, aqueles que chegaram apenas para ouvir e aqueles que chegaram apenas para olhar.
Agradecemos cada vida, cada existência aqui presente. Agradecemos a oportunidade de levar o seu Evangelho a cada coração, a cada mente, entendendo que o seu amor tudo salva, que o seu amor tudo cura. Que as nossas vibrações de amor, de paz e de luz toquem cada coração, cada mente, cada família aqui representada, que alcance os nossos amores que estão conosco, que dividem a existência conosco, e aqueles que já nos antecederam ao plano espiritual. Que o Senhor possa confortar os nossos corações, dar a força e a coragem necessária para o enfrentamento das nossas aflições. A cada mãe aflita, a cada pai aflito, a cada família aflita. Nossos irmãos que se encontram perdidos de Ti, distante de Ti, oremos principalmente por aqueles que não Te aceitam e por aqueles que não Te conhecem. Que o Seu amor infinito nos envolva, possa ser estendido a cada alma deste planeta, a cada criação Sua, Senhor, que todos estejamos cientes do Seu amor infinito por cada um de nós, e que nós possamos estar sempre contigo, do mesmo modo que sempre segue conosco. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que tiverem interesse por passe, dirijam-se à sala ao lado conforme a organização da fila.